Beleza? Boa noite, pessoal. Nós vamos para mais uma aula de bioquímica vegetal e nós encerramos o assunto de água, a aula passada, falamos sobre pH e os tipos de água, e hoje nós vamos começar a ver sobre as biomoléculas e os compostos orgânicos. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre as aulas anteriores do conteúdo de água, vocês podem estar enviando. Hoje nós vamos falar sobre as biomoléculas. Pode passar. Nesse quadro, vocês vão observar, vai precisar da tua ajuda, Jonathan. Vocês vão observar que eu tenho ali a formação dos seres vivos, bem no início do quadro. Isso. E aí vocês vão ver que eu tenho uma ramificação. O que está nesse de amarelo? Está escrito? Isso. Que eu tenho a formação das biomoléculas, elas estão direcionadas aos seres vivos. Vocês vão conseguir ver que no canto inferior do quadro, ali em roxinho, eu vou ter proteínas, lipídios, carboidratos, açúcares, vitaminas. Esses compostos orgânicos são biomoléculas que são responsáveis pelo metabolismo dos organismos vivos. Hoje nós vamos aprender a diferença dos seres que são capazes de produzir essas biomoléculas e dos seres que precisam de uma alimentação específica para poder produzir. Nós vamos ver que as plantas conseguem produzir as proteínas, os carboidratos, as gorduras, as fibras, e que nós, animais, precisamos de uma alimentação para poder produzir, sintetizar algum desses compostos no nosso organismo. Ok? Pode passar. Onde eu vou encontrar as nossas biomoléculas? Né? Nos alimentos, nos vegetais, nas raízes, né? Nos tecidos animais. Então, nesse quadro, a gente vê que proteína, açúcares, lipídios, fibras vão estar presentes nos vegetais e nos alimentos de origem animal, como ovo, leite e também carne. Pode passar. Esse quadro mostra que para que essas biomoléculas sejam processadas, fazendo parte da nutrição, eu vou ter dois tipos de organismos, os autrótrofos e os heterótrofos. As plantas são capazes de produzir essas biomoléculas usando o CO2 como fonte de carbono, a energia luminosa, transformando essa energia luminosa em energia química e produzindo o seu próprio alimento, a sua própria energia. Então, nós vamos ver um pouquinho mais para frente que a planta, ela retira o CO2 da atmosfera, da natureza. O CO2 é um componente inorgânico, é um gás. E ela vai transformar esse carbono que está gasoso na estrutura da parede da celulose, que é a fibra da planta, na estrutura do lipídio, num óleo contido numa semente, na proteína que eu vou encontrar nas folhas, na glicose, no carboidrato que a planta vai oferecer. Então, ela consegue produzir o alimento. Seres que se alimentam das plantas, no caso aqui eu coloquei para vocês os herbívoros, e nós também estamos dentro dessa classe, porque nós também temos uma dieta de vegetais, utilizam os nutrientes, os compostos que a planta produziu, para que assim seja convertido em outros compostos dentro do nosso organismo. Então, para que eu produza proteína, para que eu consiga fazer o metabolismo da glicose, para que eu produza gordura no meu corpo, eu preciso de uma alimentação, eu preciso de outros compostos. O ser humano não tem a capacidade de produzir absorvendo apenas o ar, a água e a energia luminosa, como as plantas. Ok? Tudo isso que eu falei para vocês está contido nesse texto. Pode passar. A fotossíntese
É o processo onde as plantas vão converter a energia luminosa que eu falei para vocês em energia química, vai absorver o CO2 e a água e os sais minerais, que são compostos inorgânicos, ou seja, não são encontrados em animais tão facilmente, eles não são produzidos, degradados nos animais, eles são compostos, substâncias inorgânicas, são substâncias químicas que eu vou estar encontrando no ar, na água e no solo. Então, eu não tenho esses compostos disponíveis para as plantas em outros seres. E as plantas conseguem absorver esses nutrientes, esses compostos inorgânicos, e através da energia do sol, ela vai converter esse carbono, esse oxigênio e essa água em glicose, que vai ser a energia, vai ser o combustível do metabolismo da planta e também o que vai ser o propulsor para ela fazer fabricar a fibra e todos os componentes que a gente observa nos vegetais. Pode passar. Nesse desenho a gente consegue observar que a energia luminosa ela vai sendo absorvida. A planta vai absorver o CO2, vai sugar pelas raízes, a gente já comentou isso numa aula passada, que a água é veículo, né, dos nutrientes. Então, a água ela faz um papel primordial na fotossíntese. Se eu não tiver água, não tenho como fazer o processo da fotossíntese. Porque a água ela vai fazendo com que os nutrientes sejam encaminhados da raiz para as folhas. E nesse processo, eu consigo, junto com a absorção do CO2 e da energia solar, produzir a glicose e, nesse processo, liberar oxigênio e água na forma de evapotranspiração. Nesse processo, a planta produz um pigmento verde, que é chamado de clorofila, que é o resultado, a consequência da fotossíntese. Então, quando a planta realiza a fotossíntese, ela produz pigmento verde. Por isso que é muito comum, quando uma planta deixa de estar exposta à luz solar, ela perder a coloração verde. Por quê? Sem a energia solar, ela não consegue converter o CO2 e os nutrientes em glicose e produzir a clorofila, que é um pigmento verde. Então, a energia solar ela é primordial para a produção da clorofila. Pode passar. Nesse outro esquema eu coloquei para vocês a fotossíntese na fase solar e na fase não solar, porque muitas pessoas não sabem que a planta durante a noite também realiza metabolismo, né? Por quê? Então eu tenho ali, a fase luminosa, aonde eu estou tendo absorção de luz. Você pode mostrar para eles, Jonathan, no quadro verdinho, claro, ali, reações de claro, ou seja, onde eu vou absorver água, olha a setinha de absorção, vou estar liberando oxigênio, e tudo isso vai ser codificado em energia. Vocês estão vendo no centro uma sigla chamada ATP. ATP é o nosso combustível celular. Então, você tem ali as reações de claro, que são feitas à luz, absorve água, libera oxigênio e fornece energia para que à noite, na ausência da luz, eu tenha as reações de escuro, ou seja, sem a ausência da luz solar, onde o CO2 é absorvido e produzido glicose. Então, eu tenho esse ciclo, né, na planta, tanto na presença da luz quanto na ausência. Então, é comum as pessoas acharem que durante a noite a planta não realiza nenhum processo metabólico, mas realiza sim. Então, ali eu tenho a formação da glicose, inclusive. Pode passar. Isso. Bom, nós vamos começar estudando das biomoléculas o primeiro composto que é muito abundante, tanto nas plantas quanto em nós, que são os carboidratos, que são os sacarídeos, tá? Que são os hidratos de carbono, também chamado. Tá? E a palavra sacarídeo, ela deriva do latim sacarium, que lembra o açúcar. Tá? Só que nós vamos ver que os carboidratos não são só o açúcar como vocês estão acostumados, aquele açúcar sacarose da cana, tá? Com poder doce. Nós vamos ver que o carboidrato
Ele é uma classe grande de compostos, aonde o açúcar comum, esse açúcar sacarose que nós consumimos no dia a dia com poder adoçante, é apenas um dos compostos, ok? E os carboidratos, eles vão estar presentes principalmente nos cereais, tá? Podem passar. Então, aqui nós temos alguns exemplos de produtos que contêm os carboidratos. Arroz, né, as massas, os pães, nas frutas eu tenho também, nos vegetais. Se a gente for olhar, todo alimento ele vai conter carboidrato, proteína, vitamina, gordura, só que em quantidades diferentes. Então, se eu pegar, por exemplo, uma fruta, ela pode ter um teor de carboidrato menor do que um cereal, o trigo, o arroz, o centeio, a aveia, tá? Pode passar. Bom, os carboidratos, né, eles são divididos em classes pelo tamanho da sua molécula, tá? E aí nós vamos ver que o primeiro carboidrato formado pela fotossíntese é o glutaraldeído. Gliceraldeído. Vocês me desculpem que eu estava falando de ácido na aula anterior. Glutaraldeído é um composto para outra coisa. É o gliceraldeído. Ele é o primeiro carboidrato formado pela fotossíntese. Tá? Ele é o primeiro. E ele pode ter duas representações. Na primeira, vocês vão ver que tem um carbono ligado a um oxigênio bem na extremidade. Esse grupo é chamado de grupo aldeído. E aí nós vamos dizer que é uma aldotriose, eu coloquei, né? E o outro, vocês vão ver que o grupo C-O está no meio do composto, que a gente fala que é uma cetotriose. Tá? Isso é só uma questão de função química, só para vocês conhecerem. Os dois são carboidratos, ok? Pode passar. Bom, como eu disse para vocês, os hidratos de carbono, eles podem ser divididos em grupos. Nós vamos ver que o tamanho da molécula é que vai dizer que grupo ele está pertencendo dentro da classe dos carboidratos. Moléculas pequenas, normalmente em torno de 6, 8 carbonos, são chamados de monossacarídeos. Então, tem 6, 8 carbonos? Sim, mas é chamado de monossacarídeo. 5, 6, 7 carbonos são monossacarídeos. Eu coloquei aqui para vocês 3 monossacarídeos muito importantes e que vocês com certeza já ouviram falar, que é a glicose, a frutose e a galactose. Então, quando você come arroz, o seu organismo vai digerir o carboidrato do arroz, ele vai quebrando esse carboidrato do arroz até chegar na glicose. A glicose é a forma menor do carboidrato e é a forma que a sua célula vai conseguir absorver desse carboidrato. Então, para que o meu organismo consiga digerir e metabolizar um carboidrato, eu preciso que o meu organismo faça um processo de quebra dessas biomoléculas que são enormes em moléculas menores. E essas moléculas menores são chamadas de monossacarídeo. Então, quando você, por exemplo, consome açúcar comum, que é a sacarose, o seu organismo vai quebrar a molécula de sacarose em glicose, frutose, e aí ele vai absorver cada um separado. A glicose é o nosso combustível, é o monossacarídeo, é a forma do carboidrato que mais o organismo vai absorver. Ela é a nossa fonte de energia. Por isso que quando uma pessoa está debilitada, seja por álcool ou seja por uma doença, né, que o organismo está fraco, precisando de energia para se recompor, é comum a pessoa tomar um soro e nesse soro ter glicose. Quando a gente injeta glicose na veia através do soro junto com a água, essa glicose ela vai direto para o interior da sua célula, vira energia, combustível celular, para que todos os processos metabólicos ocorram dentro do seu corpo, tá? Ok? Os outros monossacarídeos também são absorvidos. A frutose, ela é o monossacarídeo, é o açúcar das frutas.
tá? Em maior quantidade nas frutas. E a galactose é o açúcar, né? É o carboidrato, porque os carboidratos podem ser chamados de açúcares, presentes no leite, no queijo, no iogurte, nos derivados de laticínio. Pode passar. Para vocês observarem, essa é a estrutura química da lactose, tá? E ela tem, se você olhar, ela tem a forma de um hexágono, ó. Então, ela tem 6 carboninhos ali nesse hexágono. Onde eu encontro lactose? Eu encontro lactose no leite, no queijo, no iogurte, em produtos derivados do leite, tá? E ela é uma junção da glicose com a galactose, tá? Então, a lactose é um açúcar que tem a junção da galactose com a glicose. Maior parte dos carboidratos vocês vão ver a presença da glicose, ou ela sozinha ou ela associada, ok? Bom, como nós estamos falando da lactose, que é o açúcar presente no leite, eu não poderia deixar de falar sobre a intolerância à lactose, que muitas crianças e alguns adultos sofrem, que é quando o organismo ele não consegue fazer a digestão desse carboidrato e a metabolização desse carboidrato. Isso acaba ocasionando alguns sintomas, principalmente intestinais. Então, a criança ela vai apresentar diarreia frequente, cólicas, náuseas, vai apresentar quadros de alergia, né, como infecções na epiderme e também o fechamento da glote. Muito comum isso em crianças ao começarem a consumir leite, principalmente o leite de vaca, ok? Então, essa doença, ela tem tratamento, né, mas ela vem de uma intolerância ou de uma deficiência momentânea ou permanente do organismo de conseguir fazer a digestão desse carboidrato, tá? Por que eu disse momentânea? Porque em alguns casos o organismo começa a se adaptar. Então, alguns tratamentos, principalmente em crianças, a criança vai recebendo pequenas doses de lactose ao longo do tratamento e isso vai fazendo com que o organismo comece a produzir mecanismos de digestão dessa lactose e o organismo começa a fazer a digestão normal, até o ponto da criança poder se alimentar com produtos à base de leite sem nenhum problema. Outros casos, não. O organismo tem uma deficiência permanente e a criança não consegue, o adulto não consegue realmente fazer a digestão. E aí ela não pode, para o resto da vida, fazer ingestão de alimentos que contenham leite, tá? Ou a lactose. Pode passar. Bom, nós vamos ver da classe dos sacarídeos, os disacarídeos, que são moléculas um pouquinho maiores. Nós temos a maltose. Coloquei a foto da cerveja, que vocês vão lembrar, né? O açúcar presente na fermentação da cerveja é uma maltose. O que é isso? Então, a cevada, o centeio, né? Todos os cereais para a produção de cerveja contém maltose, contém um carboidrato, um disacarídeo, que é essa molécula grandona que você está vendo, que as leveduras vão degradar, vão consumir essa maltose, produzindo glicose primeiro, né? Então quebra a maltose em glicose, aí a levedura consome essa glicose, como nós, e ela produz o álcool da cerveja. Então, o sabor da cerveja se deve à maltose do cereal que é envolvido na fermentação. E quanto mais tostada for esse centeio, essa cevada, né, mais doce a cevada é, ou seja, o sabor dela é mais adocicado porque a produção da maltose aumenta, intensifica. Tá? Então, os mestres cervejeiros, quando eles vão produzir algumas cervejas especiais, eles usam cevada bem tostada, tá? Que ela tem um aroma muito adocicado, inclusive. Pode passar. Na classe dos disacarídeos, nós vamos ver a sacarose, que também é uma molécula grande, formada por frutose e glicose, como eu expliquei para vocês, que são açúcares menores.
E essa é o disacarídeo, o açúcar, o carboidrato de maior consumo que nós temos, né? O mais conhecido. Então, quando a gente fala em carboidrato ou açúcar, todo mundo imagina que é a sacarose, o açúcar da cana ou da beterraba, é muito comum, que nós consumimos diariamente. Aqui eu coloquei para vocês as derivações, então desde o açúcar mascavo até o açúcar refinado, branquinho, né? A diferença entre um e outro é o tratamento químico que esse açúcar recebe. Quanto mais claro o açúcar for, ele não é prejudicial à saúde, tá? Mas um açúcar mascavo, ele ainda contém as fibras, as vitaminas e alguns pigmentos que o açúcar refinado passou por um tratamento justamente para retirar. Por que ele passou por esse tratamento para retirar? Porque comercialmente você não consegue trabalhar com açúcar mascavo para produzir bebida, para produzir pães, bolachas, massas, biscoitos. Então, como é que eu vou produzir um biscoito, um bolo, um pão, uma massa, um doce que vai ter um aspecto escuro, um sabor muito predominante, né, que lembra a rapadura, e mecanicamente o açúcar mascavo ele é úmido, ele forma grumos, então ele não ficaria um aspecto bonito. Então, para comercialização, para industrialização, o açúcar refinado ele é o mais viável. E para uso na casa da gente, se você observar, o açúcar mascavo ele não pode ser armazenado por grandes períodos. Então, quem gosta de consumir açúcar mascavo tem que se atentar que o prazo de validade dele é menor, porque ele contém mais água e ele vai se degradar mais facilmente. A chance dele criar fungos é maior do que um açúcar refinado, ok? Em termos de caloria, os dois são iguais, os dois são altamente calóricos, energéticos. Então, se você acha que você vai consumir açúcar mascavo e vai ser bom para a sua dieta, não. Você vai estar incluindo um pouquinho mais de fibra e vitamina e um sabor diferenciado. Mas em termos de caloria, os dois são energéticos iguais. Pode passar. Coloquei para vocês os polissacarídeos, que são carboidratos enormes, são moléculas gigantescas, e aí eu coloquei para vocês a classe dos polissacarídeos, começando com o amido. Então, quando eu falo de amido, eu estou falando de um açúcar. É muito comum o pessoal achar que açúcar é só sacarose, mas o amido é um açúcar também, porque ele faz parte dos carboidratos. Um açúcar de cadeia longa. Se eu pudesse enxergar uma molécula de amido, eu vou ver que ela é gigantesca. Tá? Eu coloquei para vocês um pouquinho mais para frente. Bom, de onde eu encontro amido? Vocês estão observando milho, batata, grãos, né? Arroz, trigo, todos contêm amido. Ok? E o amido não tem sabor adocicado. Tá? O amido, ele é fonte de energia. Então, quando você consome amido, também vai ser degradado em glicose para entrar na sua célula. Então, qualquer carboidrato que eu consumir, no final, ele vai ser degradado em glicose, ou frutose, ou galactose, algum açúcar menor para poder entrar na minha célula. Pode passar. Dos polissacarídeos, nós vamos ver a celulose, que é um carboidrato que o homem não consegue fazer digestão. Tá? Nós não temos uma enzima específica em um aparelho digestivo preparado para fazer a digestão da celulose. A celulose são as fibras dos vegetais. Tá? Então, eu coloquei para vocês o exemplo da molécula de celulose. É um monte de glicose grudado uma na outra. Então, eu tenho uma cadeia parecendo um cordão de pérolas, é enorme. E vocês vão ver na foto abaixo que eu tenho o bagaço de cana e a fibra da celulose derivada da madeira. Tá? Então, é muito comum o uso da celulose para a fabricação de papel, né, na parte têxtil também, que aí deriva de madeira. E vem sendo muito grande o consumo da celulose a partir do bagaço da cana e de outras fibras, né, como algodão. Por quê? Porque essa celulose ela pode ser aproveitada de N maneiras. Né? Eu posso trabalhar ela, produzir papel, plástico, tecido, posso produzir uma espécie de um amido, de uma goma de uso industrial e farmacêutico, que é a hemicelulose. Então, quando você passa um gel de cabelo, por exemplo, ou um gel na sua pele, dentro daquele gel tem hemicelulose, tem um espessante, tá? Que deriva da celulose.
e o organismo não faz digestão dessa celulose, da fibra. Okay? Na indústria, na nossa região, nós temos muitas usinas e já vem sendo testado o álcool de segunda geração. O que isso quer dizer? Quando eu produzo álcool do bagaço da cana, é possível? É. Eu vou quebrar essa celulose, vou remover a lignina, que é uma substância protetora da celulose, e vou fazer com que essa celulose vai sendo degradada até chegar na glicose. Quando chegar na glicose, a levedura consegue fermentar e produzir álcool. Então, já existem algumas plantas pilotos de álcool produzido a partir do bagaço da cana, ok? E álcool da madeira também. Pode passar. Outro polissacarídeo que nós não degradamos, ainda bem, é a quitina. Também são polissacarídeos, são moléculas gigantescas. A quitina está presente na nossa unha. Então, as estruturas mais resistentes, né, que recobrem unha, cabelo, então, são compostas, tem quitina. Na natureza, eu vou observar a quitina no exoesqueleto dos animais. O que é o exoesqueleto? É o que reveste o corpo dos insetos, principalmente. Eu coloquei o exemplo de um besourinho aí para vocês verem e ver que são camadas de quitinas umas sobre as outras, ó, que são polímeros, que são grandes cadeias de quitinas umas sobre as outras, formando a carapaça do inseto, tá? Dos caranguejos. Vou observar a quitina. Pode passar. Nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo agora os monossacarídeos, tá? Que do poli são muitos, então são moléculas grandonas, que eu vou degradando até mono, ou seja, uma molécula só, pequena, que a minha célula vai conseguir absorver. E é o monossacarídeo que a planta produz através da fotossíntese, a glicose. Essa forma que está aqui para vocês no quadro. Então, eu coloquei para vocês a estrutura de carbono, ó, quais são os átomos que compõem a glicose e como ela se apresenta, a forma mesmo dela. Então, ela parece um hexágono, se você observar, tá vendo? Ela tem esse formato mesmo cíclico, tá? Essa figura. Pode passar. Por que eu coloquei sobre a glicose? Porque a glicose ela está muito relacionada ao nosso metabolismo e também à produção da insulina. Então, a glicose que eu absorvo através da alimentação, ela vai regular a produção de glicose no meu sangue e também a produção de insulina. Então, se vocês acompanharem aqui com o Jonathan, vocês vão ver, ó, alimento, alta taxa de glicose, então eu comi pão, batata, macarrão, arroz, açúcares comuns, sacarose, frutose, né? Abasteci o meu corpo com bastante glicose. O meu pâncreas vai fazer o processo de digestão dessa glicose e vai produzir insulina. E isso vai para o fígado. O fígado absorve a glicose e armazena a glicose na forma de um composto chamado glicogênio. Tá? O que acontece? Me ajuda aí, Jonathan, que eu não consigo enxergar daqui. Quando cai a quantidade de glicose no nosso sangue, o fígado faz o quê? Pega esse glicogênio e faz uma transformação em glicose novamente e libera para o sangue. Então, quando eu tenho alto consumo de glicose, passa pelo pâncreas, tem a ação da insulina, essa glicose é convertida em glicogênio e fica armazenado. Caiu a taxa de glicose no meu sangue, ou seja, não estou me alimentando, estou em hipoglicemia, o meu fígado faz o processo inverso. Pega esse composto, que era o meu estoque de energia, que é o meu glicogênio, e transforma em glicose de novo, e isso é liberado para o sangue para manter o organismo funcionando. Pode passar no próximo slide, está melhor especificado. Aqui vocês conseguem ver, ó, açúcar alto no sangue, aí eu tenho, através do pâncreas, que está em amarelo, liberação de insulina, e aí o pâncreas faz o quê? Ó, açúcar alto no sangue, acompanha a faixinha amarela para vocês verem, ó, liberação de insulina, dessa insulina eu tenho a formação de células de tecido
E depois eu tenho ali, depois para ali. Isso, o que tem aí? Formação, estimula a formação de glicogênio. O glicogênio diminui o açúcar no sangue, mas também ele pode ser convertido em glicose, que aumenta a taxa de açúcar no sangue. Se eu tiver muito açúcar no sangue, o processo é inverso. Vai para glicogênio, o glicogênio diminui a quantidade de açúcar no sangue, e aí, você se perdeu? Então vamos lá. Vamos voltar, ó. Alto índice de açúcar no sangue. Liberação de insulina, formação de glicogênio. Esse glicogênio faz com que diminua o açúcar no sangue. O inverso, pouco açúcar no sangue. O glicogênio armazenado que você tinha, que era glicose um dia, ficou lá armazenado no seu fígado como glicogênio, se converte em glicose e volta para o seu sangue. Então, olha que legal, como é bacana o nosso corpo, né? Nós não produzimos glicose como as plantas, mas nós também temos um mecanismo de conversão dessa glicose. Isso é muito massa, porque eu absorvi essa glicose de alguma fonte, converti essa glicose em glicogênio, tá? É uma forma que eu consigo deixar ela paradinha lá no meu fígado, armazenado, quietinho. Precisei de combustível no sangue, que é a glicose, o glicogênio é transformado em glicose novamente e vai para o sangue. Então, o organismo ele consegue regular a quantidade de glicose no sangue. Quem ajuda nesse processo de metabolização de glicose em glicogênio, glicogênio em glicose, é uma palavrinha que aparece aí, que é chamada insulina. Pessoas que têm deficiência de insulina, da fabricação de insulina, são pessoas que desenvolvem diabetes. E aí precisam consumir insulina, precisam ter insulina no seu organismo, tomar insulina para fazer essa conversão, para poder regular a quantidade de açúcar no sangue. Por isso que é muito comum você ver um diabético furar o dedo, avaliar o item de a taxa de glicose no sangue, e aí ele toma a injeção de insulina pela quantidade de glicose presente no sangue. Agora, se vocês conseguem entender esse mecanismo, porque a glicose vai para glicogênio, fica armazenada. Glicogênio vira glicose de novo, volta para o sangue, para a célula. Se eu não tenho insulina, eu desenvolvo diabetes. Para controlar a diabetes, eu preciso saber quanto de açúcar tem no meu sangue para poder tomar ou não insulina. Ok? Bom, nós vamos falar agora de um segundo monossacarídeo que a maioria não sabe que consome. Por isso que eu fiz questão de colocar ele. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? E você vai entender porque que você engorda. Você, eu e todo mundo. Tá? É a frutose. A frutose é um açúcar muito bom. Muito bom mesmo. Por quê? É um açúcar encontrado nas frutas. Ótimo, consumir fruta é muito saudável. O açúcar presente nas frutas vem acompanhado de fibras, de vitaminas, de outros componentes que a fruta tem, que quando você ingere uma fruta, o seu organismo consegue, através de uma enzima, digerir essa frutose e convertê-la em energia para a sua célula. Então, tá tudo certo. Comer fruta não engorda, tá? É saudável. Porém, existe a frutose extraída do amido do milho, tá? Por isso que eu coloquei esse grãozinho de milho. O chamado xarope de milho, tá? Ele tem um nome assim famoso, né? Ele parece um mel bem viscoso, amarelo, né? Com nome comercial, bem comum nos mercados, tá? Ele parece um xarope bem amarelinho, vocês vão saber qual é. O xarope de milho, ele vem vendido nessa forma no mercado, mas porém ele vem presente em alimentos e você não sabe que ele está lá. Refrigerantes, geleias, ketchup, doces, bolachas, biscoitos, sorvete, molhos de salada, adoçantes, sucos industrializados, enfim, uma infinidade de alimentos contém frutose, tá? O que acontece com essa frutose? Acontece que essa frutose industrializada, derivada do milho,
O nosso organismo, quando a gente consome muito essa frutose, e o alimento industrializado, geralmente ele é pobre em fibra, ele é pobre em outros componentes que ajudam na digestão, cria uma resistência no nosso organismo à absorção dessa frutose. E aí ela acaba tendo um poder energético muito grande, virando gordura. Ela é convertida em gordura. Por isso que tomar refrigerante, comer todos esses produtos industrializados que eu acabei de falar para vocês, faz com que você engorde rapidamente, porque todo aquele açúcar, todo esse carboidrato na forma de frutose que deriva do milho, vai ser estocado no seu organismo não como glicogênio, mas como gordura, tá? Pode passar. Bom, o outro monossacarídeo muito importante é a galactose. A galactose, ela vem dos leites e derivados. Então, eu coloquei para vocês um quadro, vou pedir para o Jonathan me ajudar, da quantidade de galactose, ou seja, desse sacarídeo, desse açúcar benéfico que é encontrado nos produtos de origem do leite e derivados. Então, eu tenho ali na classe do leite, 4,8, a classe dos desnatado integral também, vai estar tudo nessa fase de 4, 4,8, alguma coisa assim, não é? Olha o leite humano. Está no mesmo quadro de leite, só que eu acho que vai ter humano, 7,2. O leite humano, ele contém mais galactose do que o leite de vaca. Isso não é ruim, porque essa galactose é um açúcar de fácil digestão, que a minha célula consegue absorver. Por isso que é tão importante o consumo de leite humano na fase inicial da criança, né, do bebê, da alimentação do bebê. Porque o bebê, ao consumir o leite materno, ele está consumindo um leite rico num açúcar que é facilmente digerido e que o organismo precisa e tem facilidade de absorver. Quando o nenê consome um leite que não é humano, também vem essa galactose, mas em menor proporção e com mais dificuldade do seu organismo degradar aquele açúcar e absorver essa galactose, ok? Nós vamos ver ali no iogurte, por exemplo, tem galactose também. Que faixa mais ou menos, Jonathan? 3 a 4. Queijos. De 4 a 7. Então, nós vamos ver que os produtos derivados do leite, em termos de galactose, vão apresentar uma faixa média, tá? Por isso que a alimentação, em relação ao leite, tanto faz eu consumir só o leite in natura, né, na forma líquida, ou também os seus derivados, iogurte, queijo e afins. Pode passar. Essa é a estrutura do amido. Eu também fiz questão de colocar para vocês, por ser um polissacarídeo muito importante, muito encontrado, e na bioquímica vegetal vai ser de grande estudo, porque eu vou ter, né, 90% das culturas que são produzidas, elas vão ser fornecedoras de amido. Então, aqui eu tenho a estrutura do amido. Olha a quantidade de moléculas no amido. Então, é um emaranhado de carbonos, tudo grudadinho um no outro, é uma molécula gigantesca. Por isso que o meu organismo não consegue degradar o amido de uma vez. Por isso, quando você se alimenta, não é o amido que é ingerido, o amido é degradado até virar glicose para depois entrar na sua célula, ok? Como eu consigo identificar se um alimento tem amido ou não? O amido, ele reage com um elemento químico chamado iodo. O iodo está presente numa solução muito conhecida, que é a solução de Lugol, ou vendido em farmácias como tintura de iodo como bactericida, para passar em machucado. É aquela tintura bem marrom castanha que o pessoal está acostumado a usar. Pois bem, se você quiser fazer o teste na sua casa, quais são os alimentos que você está consumindo, se ele tem muito amido ou não, e isso fica aqui a dica para vocês fazerem com alimentos industrializados, inclusive, tá? Você pode triturar o alimento, tá bom? E se ele for muito sólido, colocar um pouquinho de água antes de fazer o teste. Olhando aqui pelo quadro que eu estou mostrando para vocês, ó, nós temos batata, é isso? Cenoura, fubá, maçã, farinha de trigo e pão de centeio. São os amidos mais encontrados na nossa alimentação, né? Lógico que a gente tem o polvilho, que é o amido derivado da mandioca, tá?
ou de algumas outras, por exemplo, a fécula da batata doce também, em alguns casos, mas é uso menor. Olhem a batata, ela apresenta uma coloração castanha. A cenoura, muito pouquinho. A maçã, quase nada, tá? Já a farinha de trigo, o fubá e o pão de centeio, ficou bastante escuro. Toda vez que eu pingar iodo num alimento e ele ficar com essa coloração de castanho para azul, ó, bem escuro, quanto mais intensa a coloração, mais amido tem. Então, quando eu olho ali a farinha de trigo, o fubá e o centeio, eles estão com uma coloração muito escura porque eles contêm muito amido, tá? E os outros alimentos contêm em quantidade menor. Tá? Você pode ver que a fruta tem traços, né? Uma quantidade muito pequena de amido. Ok? Hoje a gente encerra. A parte de sacarídeos e monossacarídeos é extensa. Hoje foi só uma introdução, tá? Nós ainda vamos ver um pouquinho mais aprofundado isso mais para frente, tá? Na parte de síntese das plantas mesmo. Então isso é só uma introdução. A próxima aula provavelmente nós vamos falar de uma outra classe química também presente nos alimentos, que são os lipídios e as proteínas, tá? Os lipídios são as gorduras. Uma boa noite para vocês, eu espero vocês semana que vem.